top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre a derrota do Vasco, a demissão do técnico Fábio Carille, a goleada do chocolate que o Flamengo deu em cima do Corinthians com casa cheia, recorde de renda, o Fluminense que foi derrotado pelo Botafogo, o campeão voltou, o Botafogo meteu 2-0 no Fluminense, o resultado dos jogos da sexta rodada, a classificação, tudo isso você vai curtir dentro de esporte, dentro de momentos aqui no Momento do Esporte que está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos na CNT, mais 7 anos na Record, 7 anos na Bandeirantes, 4 anos na TV Caracol, lá nos países sul-americanos. Agora estou aqui na Napa TV, sabe por quê? A Napa TV é muito mais esporte para você. E olha, eu digo mais, hein? Tá vindo aí um grande complexo, né? Nós estamos já se filiando a outros canais de televisão para dar muito mais força. Você vai chegar em toda parte do mundo, porque você sabe, aqui o futebol é com credibilidade. Vamos direto então para a primeira parte do programa, que sem dúvida você sabe que é um jogo rápido. Vamos no jogo rápido. Nesse jogo rápido, eu queria acrescentar o seguinte, queria levantar para você o seguinte. Primeiramente, essa mala desse assunto do presidente da CBF, né? Ora diz que o cara vai vir, ora diz que não vai vir. Será que vale a pena a gente ficar esperando o tempo todo pelo Ancelotti? O Ancelotti que perdeu mais um título, né? Eu acho que dessa vez a criança nasce. Tomara, porque chega de esperar, né? E quero também falar sobre o 5º treinador que foi demitido. É outra coisa, né? Não pode mandar os 22 jogadores, tem que mandar um treinador, né? Você vai saber tudo sobre esses detalhes, dos mínimos aqui no Momento do Esporte. Vamos então confira comigo aqui na telinha da Napa TV os resultados dos jogos deste final de semana. Tivemos resultados surpreendentes, hein? Vamos lá. O Internacional venceu o Juventude por 3-1 lá no Beira-Rio. Mirassol empatou com o Atlético Mineiro 2-2. O Ceará empatou com o São Paulo lá no Castelão por 1-1. O Sport e Fortaleza empataram 0-0 lá na Ilha do Retiro. E o Botafogo venceu o Fluminense no Clássico do Engenhão por 2-0. Um jogão de bola, né? E no domingo tivemos a goleada do Flamengo em cima do Timão do Corinthians, casa cheia, mais de 68 mil pessoas lá conferiram um show do Flamengo em cima do Corinthians 4-0. O Palmeiras surpreendentemente perdeu em casa. Perdeu para o Bahia por 1-0. O Cruzeiro venceu o Vasco, que originou na demissão do técnico Fábio Carille. O Vitória empatou com o Grêmio lá no Barradão por 1-1. E o Santos perdeu em casa, amigo. Perdeu em casa para o Bragantino por 2-1. Né? Depois desses resultados, confira agora como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, o mais charmoso do mundo. Primeiro lugar, o Flamengo assumiu a liderança com 14 pontos. Segundo, o Palmeiras com 13. Terceiro, o Bragantino. Olha, o Bragantino já está em terceiro, hein? Também com 13. Em quarto, o Cruzeiro com 10. Quinto, o Fluminense também com 10. Sexto, Internacional com 9. Bahia é o sétimo também com 9. Aí vem a casa dos que estão com 8, né? O Botafogo é o oitavo com 8. O nono é o Ceará também com 8. O décimo, o São Paulo também com 8. Aí com 7 vem o Vasco, que é o sétimo, é o 11º colocado com 7. 12º Corinthians com 7, 13º Juventude com 7, 14º Mirassol com 7, 15º Fortaleza com 6, 16º Vitória com 6. Agora vamos para a zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro é o primeiro ali da zona do rebaixamento, o 17º com 6 pontos, né? Que perde aí por Vitória do saldo de gols. 18º Grêmio com 5, 19º Santos com 4 e o 20º o Sport com apenas 2 pontos. Eu quero ressaltar nessa zona do rebaixamento aí, meus irmãos, olha só, Atlético Mineiro campeão brasileiro, Grêmio campeão brasileiro, Santos campeão brasileiro e o Sport, que dizem também que foi campeão brasileiro naquele imbróglio lá de 1987, que foi campeão junto com o Flamengo, até agora ninguém sabe, é igual aquele caso na Globo, né? Aquele caso na Globo, Carrara, Táxi Carrara, até hoje ninguém sabe qual é o nome certo.
Bom, dito isto, aí vem de falarmos do clube do seu coração, Daniele. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, rapaz. O Botafogo recebeu o Fluminense no sábado lá no Engenhão com poucos torcedores, né? Não sei por que a torcida do Botafogo acho que não está acreditando muito. Agora, uma coisa a gente tem que destacar, né? O técnico Renato Paiva, ele surpreendeu a todos, meu irmão. Nós aqui, o próprio, deu uma escalação, três atacantes, 2 liberadas e o centroavante, e ele colocou 2 centroavantes, né? E realmente o bicho pegou, porque ele colocou lá na frente o Mastrini junto com o Igor de Jesus, só que o Igor de Jesus é um jogador habilidoso, ele também volta para buscar a bola e tumultuou totalmente o esquema tático do Fluminense. O Botafogo saiu na frente logo no início do jogo, através do lateral direito, Vitinho. E olha, foi um primeiro tempo espetacular no Botafogo. A torcida já começou a gritar, o campeão voltou. Realmente foi uma aula de bola. Embrulhou totalmente o Fluminense, que não sabia sair das marcações, deixou muito espaço. No meio deu muito espaço para o Botafogo, né? E o Botafogo fez 1-0, administrou, e no segundo tempo, no contra-ataque, segundo tempo, o Fluminense melhorou. Daqui a pouco eu vou falar do Fluminense, deu uma melhorada, mas o Botafogo continuou, né? Principalmente explorando os contra-ataques. O técnico Renato Paiva fez algumas alterações, o time caiu um pouquinho de produção, que é natural, mas segurou, esperou o Fluminense para sair no contra-ataque, tem um contra-ataque rápido, e o Savarino fechou o caixão 2-0 para o Botafogo, que melhorou muito da sua posição na classificação, né? O Botafogo, que agora é o 8º colocado com 8 pontos, né? O time jogou e venceu o John no gol, o Vitinho, o Jair, que voltou à equipe, o Alexandre Barbosa e o Cuiabano, depois entrou o Alex Telles, o Gregory, o Marlos Freire, depois o Alan e o Savarino, Matheus Martins, depois o Arthur, o Mastriani, depois o Elias e o Igor de Jesus, né? O Botafogo agora é o 8º colocado do campeonato, já está um pouquinho longe ali das primeiras colocações, mas pelo que eu vi do Botafogo, melhorou muito. Se o Botafogo voltar, se o Botafogo repetir a atuação desse jogo contra o Fluminense, certamente vai chegar lá nas cabeças, né? Vamos lembrar o aniversário do Botafogo, o Fluminense, né, que foi derrotado. Agora você vê, tem coisas... que futebol é maravilhoso, né? O Fluminense, o técnico Renato Gaúcho, poupou todos os titulares do jogo pela Sul-Americana em que o Fluminense empatou em 1-1. Aí o torcedor do Fluminense, o Renato tá 4 jogos sem perder, vai sapecar, nada, perdeu pela 8ª vez para o Botafogo, tá virando freguês, hein? O Fluminense tá virando freguês do Botafogo. O Renato colocou o que há de melhor, não pôde contar com o capitão, Thiago Silva, ainda entrega do departamento médico, mas todos nós esperávamos que fosse uma atuação de gala do Fluminense. Não, nada disso aconteceu, foi totalmente envolvido pelo Botafogo, né? Ficou sem saída, ficou com aqueles toquinhos ali, né? Aqueles toquinhos para lá, para cá, e não conseguiu, foi embrulhado pelo Botafogo. E olha, lamba os beijos, porque no primeiro tempo o Botafogo poderia ter feito 2, 3 ou 4, né? Porque o Fluminense hoje tem um goleiraço, que é o Fábio, o vovô Fábio, já com 40 e poucos anos, 43, 44, tá agarrando mais do que Antônio, vai, como diria o Dandan, meu querido Dandan, locutor da Sport TV. Então, derrota por 2-0, o Renato reconheceu que o time não jogou bem. Eu gosto disso. Eu gosto muito quando o técnico é sincero, não vai enrolar com o torcedor, não sei o quê. Tem verdade que teve um pênalti lá que não foi dado, né? E critério de arbitragem, meu amigo, só o papai do céu que sabe, né? Uns dão pênalti, outros não dão. Na minha opinião, foi pênalti, ele não deu, em cima do Arias. Vida que segue, o Fluminense perdeu. Agora o Fluminense vai pensar na Copa do Brasil com os outros, né? Botafogo também, Fluminense, Vasco também. Mas o Fluminense agora tem que virar a chave e pensar na Copa do Brasil. O time perdeu com Fábio no gol, Samuel Xavier, Ignacio, Freitas e René. O Bernal
depois o Serra, o Martinelli, depois o Paulo Baia, e o Ganso, depois o Lima. Arias, Cano, depois o Everaldo, e Camargo, depois o Nonato. Uma coisa só, eu queria falar para a torcida do Fluminense, é uma opinião minha. Eu acho que pela bola que o Nonato está jogando, pela bola que ele jogou na Sul-Americana, inclusive fez um gol ontológico, eu acho que deveria ter começado no time principal. Isso é a opinião minha, né? O time que dirige é o Renato, o problema dele. Uma coisa é certa, o Fluminense foi totalmente envolvido pelo Botafogo, né? Agora caiu para a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 10 pontos. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo que voltou a exibir um futebol vistoso, um futebol maravilhoso. Olha, um primeiro tempo de almanaque. Coisa linda, coisa linda. Botou o Corinthians na roda, né? O Felipe Luiz surpreendeu, colocou o Pedro de cara e o Pedro fez a diferença, né? Inclusive foi eleito por vários canais de televisão que cobriram o jogo como o craque da partida, né? Uns escolheram ele, outros escolheram o Arrasca. Para mim, o craque foi o Arrascaeta. Agora, tenho que destacar aqui o nome: De La Cruz. Porra, o cara, vou te contar uma coisa, o cara parece um motor. Correu barbaridade, não é brincadeira não. Inclusive, o gol do Pedro foi forçado pela correria do De La Cruz em cima do Hugo, que, ao repor a bola, colocou nos pés do Pedro. E o Pedro fez um golaço, um gol sensacional. Flamengo encontrou o caminho, né? O Felipe Luiz, inclusive, na coletiva, ressaltou que a torcida, claro, a torcida paga, tem que reclamar, mas no jogo contra o Vasco, o Flamengo criou 15 oportunidades e não conseguiu fazer o gol. É assim mesmo, futebol é assim mesmo, nem sempre quem cria. Eu já vi o Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, onde o Flamengo criou 21 oportunidades e não conseguiu fazer o gol, saiu no 0-0. Entendeu? E o que a gente teve assim, dessas oportunidades que são criadas, é que no contra-ataque, como a gente fala na gíria, numa bola vadia, o adversário vai lá e faz um gol, cara. Aí mata o jogo. Mas o Flamengo está muito bem armado, os zagueiros, mas olha, jogando com muita seriedade, a saída de bola, um espetáculo, né? Ali o casamento do Pulgar com o De La Cruz, o Gerson fechando o meio, né? E ele começou com o Cebolinha, acreditou no Cebolinha, fez o ataque do Cebolinha, com o Pedro voltou àquele time, né? Que o ataque era Cebolinha e Pedro. Cebolinha fez o gol logo, também o gol logo no início, facilitou as coisas do Flamengo. O Corinthians não é nem a sombra do Corinthians que o torcedor corintiano estava acostumado a jogar. Todo recuado, com medo, né? Jogadores da defesa do Corinthians errando muito. Isso aí, de certa forma, facilitou, mas facilitou porque o Flamengo soube fazer uma pressão na saída de bola. O time realmente jogou uma bola redondinha. No segundo tempo, o Felipe Luiz colocou alguns jogadores para dar minutagem. E, resultado, Flamengo com a derrota do Palmeiras para o Bahia em casa, surpreendente derrota do Palmeiras para o Bahia em casa, por 1-0, Flamengo assumiu a liderança agora com 14 pontos, né? O time venceu com o Rossi do gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Aliás, destaque para o Ayrton Lucas. Muitos correteiros aí falando que o Ayrton Lucas não estava bem. Na minha opinião, ele foi o melhor jogador do jogo contra o LDU. E ontem, contra o Corinthians, repetiu a atuação brilhante, né? A atuação de gala do Ayrton Lucas, né? E também, o meio de campo, eu repito, o Pulgar fez uma partida espetacular. O time todo, né? Seria até injustiça eu ficar numerando 1, 2 ou 3. O time todo do Flamengo jogou pra caramba. Repito, o time que ganhou, que venceu. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio de campo com Pulgar, De La Cruz e Gerson e Arrascaeta. O ataque com Cebolinha e Pedro. Ele entraram o Plata, o Luiz Araújo, o Alan, o Bruno Henrique e o Matheus Gonçalves. Falando em Matheus Gonçalves, foi feita uma pergunta na coletiva em relação a esse garoto. O Felipe Luiz falou que gosta muito dele jogando lá do outro lado, onde o Gerson atua, né? Que a posição dele não é substituir do Arrascaeta, mas que ele, por ser um jogador habilidoso, ele pode quebrar o galho. Mas a posição real do Matheus Gonçalves é lá do lado esquerdo. O Felipe está dando oportunidade para todos os atletas. Quero fechar o noticiário do Flamengo dizendo o seguinte:
O Felipe Luiz já falou na coletiva que esse jogo pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, jogo que vai ser lá no Castelão do Maranhão. Tem o Castelão do Ceará e tem o Castelão do Maranhão. Castelão do Maranhão. O Felipe deve colocar um time misto e já acrescentou, nação rubro-negra, o goleiro será o Matheus Cunha. Eu acredito que ele vai dar minutagem para toda a rapaziada, né? Até para dar um descanso para esses meninos. Deve até colocar o Danilo, que não entrou, né? Para dar minutagem para o Danilo. Não sei se vai dar oportunidade para o Alexandre, que está voltando. Uma coisa é certa, ele vai colocar o time misto. Sabe por quê? O Flamengo vai receber o Botafogo aqui na volta. Então, se fizer um resultado lá de 1-0, 2-0, até que seja um empate, aqui vai ser revertido no Maracanã. Então, eu já estou acrescentando aqui para vocês, aqui na Nação Rubro-Negra, quinta-feira, o Flamengo vai jogar com o Botafogo da Paraíba, lá em São Luís do Maranhão, no Castelão, com um time alternativo. Saindo do Flamengo, vamos fechar o programa falando do Machão Legal, o gigante da colina. Olha, o Vasco vai muito mal, obrigado. Pô, não é brincadeira não. Vasco não consegue vencer fora de casa. Que isso? Que maldição é essa? E quando as coisas não andam bem, sobra para quem? O treinador, é claro, né? Acabou demitindo o técnico Fábio Carilli, que é um bom treinador, né? Agora, vou repetir, o torcedor vascaíno pode ficar chateado comigo, mas eu não tenho aqui compromisso com ninguém, meu compromisso é com o telespectador que me acompanha há mais de 38 anos. O torcedor pode ficar chateado, mas eu vou repetir a frase do Alto Glória. Não se faz omelete sem ovos. O técnico não é mágico. E eu vou falar mais para vocês. Eu gostei de alguns jogadores que entraram principalmente no segundo tempo, né? Esse Roger entrou bem pra caramba, esse angolano entrou ciscando, né? No segundo tempo, o próprio Paulinho voltou a jogar bem, né? E alguns jogadores que estavam bem não conseguiram um bom resultado. Segundo tempo, até que o Vasco foi bem. O gol do Cruzeiro saiu por acaso, sabe? Saiu por acaso. O Vasco perdeu por 1-0. Aí, o que acontece? Sobrou para o treinador. E na coletiva, todos esperavam que fosse o treinador participar da coletiva, foi o Pedrinho. Pedrinho, que eu tenho o maior respeito e admiração pelo Pedrinho, mas eu acho que tu pisou na bola, hein, Pedrinho? Não era hora de mandar o técnico embora, não. Por quê? O Vasco, a gente sabe que não tem o níquel furado. Está sem grana. Vai pagar a indenização, agora, está pagando a indenização dos treinadores que vão mandar embora. Agora pagar a indenização do técnico Fábio Carilli. Aí, conclusão, encontrou a solução caseira, vai colocar o Felipe Maestro aí para dirigir esses jogos. Eu não sei até que ponto foi acertado essa decisão de você mandar o treinador embora. Vamos aguardar. O Vasco, depois dessa derrota, passou para a 11ª colocação com 7 pontos, começa a perigar e olha, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Você, torcedor vascaíno, acha que foi certa a atitude do Vasco, do Pedrinho, em demitir o treinador? Participe com a gente. Aliás, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, espalhe com seus amigos que o melhor programa de esporte aqui da TV é aqui o Momento do Esporte, né? O canal teu amigo, o canal que está sempre com você e que não fala abobrinha, só fala com credibilidade. Participe conosco. Diga aqui se você achou correto ou não a demissão do técnico Fábio Carilli. O Vasco agora vai ter que lutar aí, porque começa a brigar. Mas foi só a 6ª rodada, amigo. Você começa a perder pontos agora no início, depois vai fazer falta, ok? Obrigado pela sua audiência. A audiência não se compra. Você sabe, o melhor programa de esporte é aqui, Momento do Esporte. Nova TV é muito mais esporte para você, Momento do Esporte, o início de uma grande amizade. Até quarta! E aí, foi bom?